As pessoas com poucas relações sociais têm a tendência de criar o seu próprio mundo, a sua própria bolha, de acordo com a sua percepção da realidade ao redor. E é por isso que muitas vezes, quando confrontadas com uma realidade diferente e relações sociais com outras pessoas, o seu mundo desaba totalmente. E com isso, elas acabam se isolando e ficando cada vez mais sozinhas. Porque principalmente estabelecem o pensamento que não conseguem criar vínculos ou relações com outras pessoas. Chainsaw Man, capítulo 121. Vamos analisar todas as nuances desse excelente capítulo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man, capítulo 121. Seguinte galera, eu já vou agradecer todo mundo que tá deixando aquele like, não se esquece de deixar esse apoio aí no canal, eu peço pra vocês por favor. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando, muito obrigado por estarem aqui comigo. Vamos acompanhar Chainsaw Man juntos galera, porque aqui nesse vídeo nós teremos muitas nuances, uma análise minuciosa de cada partezinha da Mitaka Asa, do Denji, como os dois são super parecidos, a, entre aspas, manipulação da Nayuta e a aparição do Yoshida e o que ele quis dizer quando ele pede para que Mitaka Asa se afaste do Denji e não tenha relação alguma com ele. Vamos comentar sobre esse capítulo porque tem muitas partes interessantes sobre a nossa própria vida real e como o Chainsaw Man está trabalhando isso de forma perfeita. E bom gente, começando o nosso capítulo, a Mitaka Asa aceitou o convite do Yoshida para ir conversar. E nisso, uma das coisas que a gente pode perceber é que a Mitaka Asa, assim como o próprio Denji, ela não tem muitas relações sociais. Quando eu digo relações sociais, eu não digo a relação que ela tem com a TV, livros, em contatos indiretos com o outro ser humano. E isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas nós percebemos que ela cria um próprio mundo e as verdades que ela tem segundo a sua própria perspectiva da realidade. Por quê? Porque é uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha, já que não tem normalmente amigos ali para ela trocar ideia, ver outros pontos de vista, ou então enxergar a realidade de uma forma diferente, ela acaba criando um próprio mundo. E por isso a gente vai perceber agora nesse detalhe, tudo nessa conversa que acontece com o Yoshida. A primeira coisa que a gente pode ver é que a Mitaka Asa está completamente desanimada por todos os seus olhares. A todo momento ela está com a cabeça inclinada para baixo, sempre olhando para baixo, mostrando total desânimo pelo que aconteceu. Mas não está chateada totalmente com o Denji, e sim consigo mesma, porque nesse caso ela está apenas se culpando, porque ela deve imaginar, putz grila, eu sou uma pessoa sem qualidade, ou seja, eu não tenho nada de bom para oferecer para as outras pessoas, e por isso é mais fácil que eu viva sozinha. E foi graças a isso que o Denji me deu esse bolo, pelo menos é esse pensamento que está dentro da mente dela. É então que o Yoshida oferece um café, ela pergunta se ela pode tomar aquele café, e aí ele fala, pô, você é do clube de caçadores de demônios, pode tomar à vontade. E um detalhe que vocês talvez não tenham reparado é, a Mitaka Asa, ela está sentada, mas embora quando a pessoa está deitada ou sentada pareça passar uma sensação de conforto entre aspas, nós vemos que o Yoshida ele está com as mãos cruzadas. Normalmente o gesto de ficar com as mãos cruzadas é quando a pessoa não aceita receber nada da outra parte. Normalmente quando a gente discute ou alguma coisa assim e a pessoa cruza os braços, normalmente pelo contexto é como se ela estivesse dizendo, não, eu não acredito na sua opinião, eu não acredito no que você pensa e eu estou certo e pronto, acabou. Entende? Esse cruzar de braços, ele mostra essa arrogância, vamos dizer assim. E nós vamos perceber que aos poucos o Yoshida, ele vai falando coisas para a Asa como se eles fossem iguais ou pelo menos bem parecidos. Mas aí vai o detalhe, as mãos dele comprovam, o gesto que ele faz, comprovam que eles não são iguais. Ele não está querendo falar que eles são iguais nem parecidos, ou seja, o corpo dele fala. E é então que ela vai ali tomar o seu cafezinho maroto e ela começa ali a analisar a situação e pensa, pô, o Yoshida, esse cara tá aqui, bom, ele me deu um fora a primeira vez que eu dei uma declaração pra ele, e ele sempre tá andando com o Denji.
Tem alguns rumores que ele trabalha na segurança pública mesmo sendo um estudante, o que faz dele um cara super habilidoso, mas também muito ocupado. E se ele é muito ocupado e muito importante, o que ele está fazendo com uma pessoa como eu? E o detalhe da cadeira, né, da Asa estar sentada, isso mostra o total desconforto dela. Por quê? Porque ela pode esconder as suas pernas. E o que eu quero dizer com esconder as pernas? Você esconde parte do seu corpo para poder não demonstrar o seu nervosismo. Então, quando uma pessoa senta, não significa que ela está confortável, que ela está descansando, alguma coisa desse tipo, mas sim que talvez ela esteja escondendo um pouquinho das suas emoções. Por isso, o Yoshida sempre permanece em pé para indicar para Mitaka Asa que ele está totalmente convicto no que ele está fazendo ali. E ela, por não ter muitas relações sociais, ela não sabe exatamente o que as pessoas querem dizer com uma conversa, qual o objetivo delas, o que ele quer dizer com o que ele está falando, e por isso ela começa a pressupor as coisas como se, bom, ele tá gastando um tempo aqui comigo, significa que dessa vez ele tá passando a se interessar por mim depois que eu disse pra ele que eu estava querendo um namorado. E ela começa a pensar isso, e reparem, ela pega e coloca a mão assim no seu braço, né? Porque é como se aquele sinal, sabe aquele negócio? Me belisca pra ver se eu tô acreditando. Ela não consegue acreditar naquilo, ela fica meio descrente, e por isso ela aperta o braço pra ver se aquilo é real mesmo. Então notem isso em cada comportamento da Asa. Porque é então que o Yoshida vai perguntar pra ela o que ela estava murmurando, e aí ela acaba falando pra ele que é mais fácil viver sozinha. E é então que o Yoshida pega e fala assim, poxa, eu fico imaginando o porquê você está pensando nisso. E quando ele dá esse sorrisinho, parece até que ele estava stalkeando ali o Denji, parece que ele sabia que os dois estavam se encontrando. Não era só o presidente do conselho estudantil, como o próprio Yoshida também parece que estava ali de zóio para saber o que os dois estavam fazendo. O sorriso dele pode indicar que ele sabia o porquê que ela estava pensando isso, mas ele joga esse verde que a Mitaka não consegue pescar. E é então que ele começa a falar que eles são parecidos e que ele pensa mais ou menos da mesma forma. E aí ele coloca um monólogo muito interessante sobre as relações sociais que a gente estabelece com outras pessoas. Principalmente porque viver em harmonia com outras pessoas torna a vida das pessoas mais fácil. Nós temos uma vida mais fácil, a gente pode pegar e conversar com uma pessoa, desabafar nossos problemas, nós podemos contar com a ajuda de alguma coisa, muitas coisas podem ser facilitadas. Porém, nunca há garantia que nós vamos construir uma relação saudável com essas pessoas. Não só com essas pessoas que a gente primeiramente estava em harmonia, como também pelas pessoas que não vão concordar com os nossos pontos de vista. Ou seja, não vai tornar a vida mais fácil, na verdade vai torná-la cada vez mais difícil. E isso faz com que uma vida sozinha e com menos relações sociais se torne uma maneira de se viver um pouco mais confortável do que ficar tentando construir relações com outras pessoas que a gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, ou se há intimidade através dessa harmonia que foi criada entre as pessoas. E aí você vai adquirindo cada vez mais intimidade, essa intimidade pode acabar quebrando também essa relação social com as outras pessoas, porque todos nós somos seres únicos e diferentes e pensamos de uma forma diferente. Nosso ponto de vista sempre acaba mudando de acordo com a realidade onde vivemos, onde nascemos, como fomos criados e por aí vai. E por isso a Mitaka Asa começa a perceber que ele tem os mesmos valores que ela. E por ele estar falando tudo isso, ela imagina, poxa, ele tá gostando de mim, o que eu faço? Ela já pressupõe isso. E a partir dessa conversa dá pra analisar que a Mitaka, por ter poucas relações sociais, ela não sabe lidar com o outro. Se ela percebesse, pelo menos com mais vivência com mais pessoas, o seu instinto por viver com mais pessoas, ela já notaria que o Yoshida ali, ele não estaria querendo se declarar pra ela ou então falar alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque todos os seus gestos, e você não precisa ser um analista comportamental e tudo mais, mas apenas convivendo com as pessoas, com mais pessoas, principalmente quando você começa a trabalhar e você tem essa obrigação de se relacionar com outras pessoas, você passa a compreender melhor quando a pessoa está pensando X, quando ela está pensando Y, e aí você sabe mais ou menos o que ela quer dizer em uma conversa. E é por isso que a Mitaka Asa não percebe isso, e ela criou um próprio mundo dentro da sua mente. Um mundo onde qualquer pessoa que venha falar com ela duas palavrinhas, ela já acha que, putz, a pessoa já tá na minha, a pessoa já está apaixonada. Mas isso não se trata só de um erro da perspectiva da Asa. Notem que tem outro ponto super importante. Porque quando criamos o nosso próprio mundo sem relações sociais com as outras pessoas, a gente tem a tendência de pensar que o outro pensa igualmente como a gente.
E até mesmo quando a pessoa é meio parecida, ou quando ela se mostra ter os mesmos gostos, ou o mesmo pensamento em alguma coisa, a pessoa que já cria o próprio mundo, ela já imagina, poxa, essa pessoa é igual a mim. Só que aí conhecendo mais, tendo mais intimidade, ela vê que não é isso daí. E o seu mundo praticamente cai. E quando o seu mundo cai, ela nota que aquela pessoa não era igual, ela acaba se decepcionando consigo mesmo e também com a outra pessoa, ela acaba cada vez mais se afastando e ficando cada vez mais isolada. É claro que a Mitaka Asa sempre foi isolada desde a escola, muito por conta do bullying, mas graças a tudo isso, a toda essa vivência que ela tem, ela apenas cria o seu mundo e nas suas perspectivas, ela acaba imaginando que as pessoas gostam dela, e quando ela encara a realidade, ela vê que não é assim, e ela pressupõe muito. E por que ela pressupõe muito? Porque ela criou um mundo, criou uma bolha, que ela não consegue sair dessa bolha, e a partir do momento que ela cria essa bolha, quando ela vai se relacionar com outra pessoa, ela simplesmente se frustra. Por quê? Porque ela espera que o mundo seja como ela criou dentro da sua mente. E isso é muito natural de pessoas que têm poucas relações sociais, dificilmente conseguem explicar um assunto ou se fazer entender ou se comunicar, muito por conta disso. Porque no seu mundo, na cabeça dela, ela pensa que aquilo que ela criou é o certo e o correto. E uma coisa bem legal que o Yoshida também fala é que nós criamos relações sociais através da TV, de livros, entre outros meios que, mesmo sendo de forma unilateral, você se conecta com pessoas. Então, assim como você que está assistindo aqui o meu vídeo, você está se conectando comigo porque você está assistindo esse vídeo, nós estamos conversando, tendo, entre aspas, um diálogo, essa ainda é uma relação social superficial, mas que ajuda para que pessoas, por exemplo, que ficam mais isoladas e tudo, no celular, na TV, nos livros, que não tem muitas relações sociais físicas, digamos assim, ou pessoais, que elas possam ainda assim viver sozinhas, sem viver na loucura, porque elas ainda estão tendo o mínimo de um tipo de relação social. Porque quando você assiste a TV, você se conecta com o autor que escreveu aquela novela, ou a pessoa que está apresentando aquele programa, você está se conectando unilateralmente, porém você está se conectando de uma forma social. Isso também é uma interação, por isso que as redes sociais são chamadas de redes sociais. Você interage, mesmo que não seja pessoalmente, e até de uma forma superficial, você acaba interagindo. Mas o contato pessoal, ele é necessário para você entender como a outra pessoa pensa e para saber conviver em sociedade, como também entender os motivos do outro, as malícias, as coisas que o outro vai fazer em sua direção. Então eu achei isso muito interessante, porque realmente a gente se conecta através da música, do cantor daquela música, do autor daquela música, daquele tipo de pensamento, e isso faz com que a gente abra muitas vezes a nossa mente ou se feche totalmente no nosso próprio mundo. E bom, tudo que o Yoshida queria dizer com isso é que eles tinham o mesmo raciocínio, e ele vai levando essa conversa para onde ele quer, e aí ele fala assim para ela, ó, tem uma coisa que eu quero te dizer há muito tempo. Ela pensa ali, ela começa a ficar nervosa, os seus olhos começam ali a bugalhar todinho, assim, a gente percebe que começa a sair um pouquinho de suor, porque ela tá preocupada, ela não sabe o que fazer, e aí ele simplesmente diz, ó, eu quero que você se afaste do Denji. Então você para de se envolver com o Denji, corta esse contato, e aí o mundo dela quebra. Por quê? Porque primeiramente a gente tem que notar uma coisa, desde o começo do capítulo, a Mitaka queria esse encontro com o Denji. Por quê? A necessidade tanto do Denji quanto da Mitaka Asa, e eles dois são muito parecidos nisso, é a necessidade de amor, de carinho, de afeto, de relações pessoais e sociais com outras pessoas que curtem eles, né? Que queiram a companhia deles. Então não é simplesmente a relação social por relação, não é uma relação de trabalho, é uma relação onde a outra pessoa quer que você esteja ali e que você também queira estar ali. Então a Mitaka Asa, ela queria ir para a casa do Denji, ela queria ter aquele encontro, ela não teve. E quando o Yoshida aparece, o que acontece com ela? Ela substitui o Denji pelo Yoshida. Por quê? Porque, pô, o Denji não gostou de mim, mas tem esse cara aqui que tá gostando de mim. Ela tá procurando por amor, ela tá procurando por carinho. E essa necessidade dela vem à tona nesse momento. Por isso que o mundo dela desaba. Porque ela começa a imaginar, poxa, alguém vai gostar de mim. Mas aí toda vez ela é quebrada, 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 com pessoas sumindo ou simplesmente não gostando dela. Por isso que eu digo pra vocês que a análise é muito mais profunda do que a gente imagina. Ela se quebra totalmente, ela fica sem entender, até pergunta pro Yoshida o porquê, mas ele de uma forma totalmente grosseira diz pra ela, ó, não vou me dar o trabalho de falar o porquê, você pode interpretar da forma que você quiser, e essa foi a minha conversa, tchauzinho,
fui e valeu. E a Mitaka Asa, que já estava triste por não ter aquela relação com o Denji que ela teve antes, porque ela gostou de interagir com ele, ela gostou daquele carinho, ela já não teve agora, porque, claro, por causa da Nayuta, ela tentou compensar com o Yoshida, ou seja, ela meio que pegou assim, poxa, eu não tive o amor daquela pessoa, então aquele ali vai servir, entendeu? O Yoshida serviu como um substituto temporário até o momento que ela descobriu que não tinha nada daquilo e ela permaneceu mais uma vez sozinha, e se machucando, quebrando o seu próprio mundo, desfalecendo toda a sua bolha, porque ela não tem muitas relações sociais. O que ela tem a fazer é se afastar, ficar cada vez mais sozinha, porque é muito mais fácil viver sozinha do que viver se magoando. É claro que isso, gente, não é um erro necessariamente falando da Mitaka Asa, porque pessoas com poucas relações sociais, elas têm essa tendência muitas vezes de se incluir no seu próprio mundo e tudo mais, mas essa relação social se faz necessária para que ela conheça outras pessoas iguais a ela, para que ela possa viver em harmonia, para a vida dela também ser um pouco mais fácil e ser melhor. Todos nós queremos carinho, todos nós queremos amor, todos nós queremos algo de bom pra gente, pessoas que possam agregar na nossa vida e que nós possamos também dar esse amor e agregar na vida do outro. Então aqui, necessariamente falando, não seria só um erro da Asa e tudo, é claro que ela pode estar errado, pressupondo errado as coisas, mas entendam, ela tem poucas relações sociais por causa da sociedade onde ela vive também, não é só por conta dela. Então o nosso erro nunca é só nosso, é também da sociedade onde a gente está inserido, é uma parte de um todo. Nós somos completos em uma sociedade por um todo, eu faço parte de uma engrenagem, vocês também, e por aí vai. E a solução em tudo isso está no momento em que a gente decide tomar uma atitude muitas vezes diferente, tentar fazer alguma coisa diferente a partir das relações que a gente acaba estabelecendo, como ela estabeleceu com o Denji, mas aí a gente tem algumas complicações aí em Chainsaw Man. E bom, nessa parte nós trocamos ali pra Nayuta conversando com o Denji, ela começa a sentir um cheiro de um demônio, e parece que esse demônio é um dos mais perigosos que a Nayuta viu, e ela acaba acordando o Denji, pede pro Denji ali lutar, fala assim, ó, Chainsaw Man, vai lá lutar porque eu quero que você lute, papapá. E isso nos dá a entender que não, ela não está manipulando o Denji enquanto ele dorme, na verdade ela acorda ele e manipula de uma outra forma, mas de uma forma que ele queira, né? Porque ela vai manipular através dos próprios desejos do Denji. A gente vê que ela acorda ele e fala assim, ó, eu gosto de ver você lutar, então eu quero ver o Chainsaw Man lutar. E aí o Denji fala, não, tô desanimado, você me desanimou porque se eu ficar famoso como Chainsaw Man e descobrirem que eu sou o Denji, eu vou ficar muito famoso com as garotas. E aí você vai ficar me atrapalhando e empatando a minha foda. E aí ela fala assim, não, mas eu quero ver você lutar. E aí é aquela criança mimada, gente. Ela manipula dessa forma, ela não manipula de uma forma tipo, eu quero o seu mal e tudo mais. Ela manipula como uma criança que tem os seus quereres, tem o seu egoísmo, e parece que ela adora ver o Denji lutar. E agora vai um detalhe, será que ela vê o Denji lutar através dos animais que ela pode estar controlando, ou será que pelo cheiro ela tem a sensação de como o Chainsaw Man tá lutando? Bom, é um ponto a se pensar. De toda forma, o Denji começa a reclamar que nunca vai ter uma namorada, e aí a Nayuta percebe que ele tá chateado, e pra combater esse chateamento, ela pega e fala assim, poxa, mas se você for o Chainsaw Man, e o Chainsaw Man é uma pessoa que geral gosta, você vai ter muito mais amor do que uma namorada, né? Uma namorada é só uma namorada, ela só vai dar um pouquinho de amor, todas as pessoas te dando mais amor ainda, cara, vai ser bem melhor pra você. Então ela age diretamente no desejo do Denji de ter carinho, de ter amor de outra pessoa. Porque querendo ou não, ele tem isso da Nayuta. E ela, não querendo dividir ele com ninguém, ela fala assim, as pessoas podem gostar do Chainsaw Man e com esse amor você pode ficar super feliz. E aí ele fala, pô, é verdade, né? Eu vou ter amor de várias pessoas melhor do que só de uma namorada. E aí então, parece que ele vai resolver partir pra cima do demônio lá e vai se transformar no Chainsaw Man. E aqui vai mais um detalhe em como o Denji e a Mitaka Asa são parecidos, gente. Eles têm poucas relações sociais, eles não compreendem o carinho, o gesto de gostar da pessoa, por isso que eles são facilmente manipulados e normalmente eles costumam ficar afastados das outras pessoas. É claro que a Nayuta tá afastando meio que o Denji das outras pessoas ali, mas nós notamos algo a mais, as suas poucas relações sociais faz com que eles não entendam realmente o mundo e percebam o mundo de uma forma totalmente bizarra. Porque o amor que as pessoas teriam pelo Chainsaw Man não seria amor de verdade, é um amor até a página 2, até o Chainsaw Man fazer algum tipo de cagada e todo mundo começar a odiar ele, ou então em algum momento o pessoal parar de se importar com ele de uma vez. Ou seja, ele cria um amor superficial, mas como o Denji tem poucas relações sociais, ele não tem esse conhecimento, tem uma outra perspectiva, e graças a isso ele passa a imaginar que isso tudo que a Nayuta tá
tá falando tem sentido. E é por isso que ele e a Asa são muito parecidos. E aí então nós trocamos de cena pra onde provavelmente está esse demônio, porque eu acredito que o Chainsaw Man vai se encontrar ali com a Asa de novo. E detalhe que ele vai salvar ela novamente. E a Asa está completamente depressiva, desanimada, porque ela sempre pensa que as pessoas gostam dela, e quando ela descobre que não é bem assim tudo que ela pensava, aquele mundo que ela criou não é bem daquele jeito, ela imagina, é melhor que eu fique sozinha. E aí ela começa a pensar na sua vida e começa a pensar sobre si mesma. E a gente percebe que a Yoru, ela começa a se importar cada vez mais com a Asa. Um outro detalhe que a gente viu nesse capítulo é que a Asa falou que ela se confessou para o Yoshida. Ou seja, cada vez mais ela e a Yoru se tornam uma pessoa só. Ela começa a assumir como atitudes suas a que a Yoru tomou no lugar dela. Ela não diz que a Yoru se declarou no corpo dela nem nada do tipo, ela diz que ela fez isso. E a Yoru também começa a se importar cada vez mais com a Asa, como a gente percebe nesse capítulo. Ou seja, elas começam a se ver ali, através dessa relação social onde elas têm, como uma necessária à outra. E é então que ela pensa que ela não tem nenhum tipo de qualidade. E por que ela fala qualidade, né? Simplesmente porque qualidade são dons, talentos, coisas boas que a gente pode agregar, que a gente pode atrair em outras, que isso vai refletir no amor que a outra pessoa pode trazer pra gente. E esse é um ponto interessante. E aí ela começa a pensar que ela só pensa em si mesma, que ela tá sendo muito arrogante por pensar dessa forma. Porque quando ela se sente sozinha, ela procura os outros, mas quando ela não precisa, ela não procura. Então o Denji, ela só tava procurando o Denji porque ela precisava de algo pra si mesma, ela precisava do amor de alguém pra si mesma, ela só estava pensando em si mesma. Por isso que ela diz agora que ela é egoísta, é sob esse contexto. Só que assim como ela, o Denji também estava querendo esse amor, também estava querendo esse carinho. Os dois estavam procurando a mesma coisa. O problema foi a Nayuta ali no meio do caminho. E é então que a Yoru começa a falar que ela tá muito desanimada, que, bom, ela pode ser até arrogante, mas não é bem assim. E a própria Yoru mostra uma faceta de preocupação com a Asa. Ela não quer mais, talvez, que a Mitaka Asa morra, porque senão ela poderia assumir o corpo dela ali e pronto, acabou, né? Só que aí tem um contrato que elas fizeram também. Só que aí nesse ponto a Asa fala, pô, eu não consigo manter a relação social com ninguém por muito tempo, as pessoas somem, elas fogem, acontece um monte de coisa e tudo mais, e ela começa a pensar e cada vez mais que o seu mundo criado ali foi totalmente destruído, a culpa é totalmente sua e é melhor morrer logo de vez. Se ela não pode ter interações, se ela não pode ter amor, se ela não pode ter o que ela deseja, é melhor que morra de uma vez, tô vivendo pra quê? E aí é um ponto interessante, porque a Mitaka Asa, por não ter relações sociais, ela acaba desanimando, porque uma pessoa viver sozinho pelo resto da sua vida é algo que traz a pessoa para mais profunda depressão. E aí a gente pode relatar o seguinte: a Asa e o Denji, ambos procuram por amor e carinho, ambos têm isso um no outro, só que infelizmente há pessoas, há o ambiente, há aquela sociedade em Chainsaw Man que faz com que eles se afastem, com que eles permaneçam sempre afastados, porque tecnicamente um faria mal pelo outro pelas condições onde eles vivem. A Asa precisaria transformar o Denji em arma, e a Yoru quer enfrentar o Chainsaw Man. O Chainsaw Man precisa matar esse demônio da guerra e quer matar ele também. Então a gente tem todo esse ponto onde eles não podem conviver, mas eles vão conviver. Isso deve acontecer no próximo capítulo, porque esse desânimo da Asa, gente, é totalmente compreensível por todas as situações em que ela passou, e ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de uma pessoa para estar ao seu lado. Por mais que ela pareça chata em alguns momentos, esse tipo de coisa, o Denji também pode ser chato em alguns momentos, são pessoas que precisam de outras pessoas, que não merecem viver sozinhos. Todo mundo precisa de um abraço, assim como até o próprio demônio Pochita queria também um abraço. O Chainsaw Man queria um abraço, queria uma relação social. Todo mundo merece amor, carinho, e é por isso que o Denji dá isso pra Nayuta, é tão necessário pra Nayuta, mas falta a Nayuta parar de ser egoísta e entender que o Denji também merece a sua própria felicidade. Não da forma como ela imagina, mas isso pode acontecer nos capítulos adiante conforme a obra for andando. Só que aí então simplesmente uma pessoa cai, parece que acabou de se suicidar, e é então que a Asa olha, fica super assustada, né? Tipo, putz, acabei de ver uma pessoa morrer, fiquei assustada. E é nisso que parece que a Yoru percebe que tem um demônio ali, que algum perigo é iminente, então ela assume o corpo da Asa e se prepara para lutar ali com um provável demônio. Tem um monte de pessoas ali no prédio e tudo, não sei se alguém jogou o cara ou se ele se suicidou, alguma coisa desse tipo, pelo menos foi o que pareceu. E
esse talvez seja o demônio que a Nayuta estava cheirando, e é ali que terminamos o capítulo. Gente, capítulo interessante, não acham? Teve várias analogias aí, eu sei que o vídeo deve ter ficado longo, passado do tempo pra caramba, mas eu acho que é necessário a gente trazer toda essa análise, principalmente porque a gente pode se identificar com a Asa, nós podemos nos identificar com a Yoru, com o Denji, com o Yoshida, com sei lá quais personagens de Chainsaw Man forem, e dá pra gente refletir sobre a vida, refletir sobre essas relações sociais, viver sozinho, como nós nos conectamos socialmente através da TV e dos livros, e isso às vezes traz uma superficialidade que dá pra gente conviver até sozinho por um tempo, mas quando nós temos relações sociais a gente fica com aquela dificuldade de entender o pensamento do outro, porque normalmente quando a gente pensa assim, poxa, o outro vai concordar comigo, porque o meu pensamento tá certo, o meu ponto de vista tá certo, é assim que eu enxergo o mundo, mas ninguém enxerga o mundo igual, entende? Alguns enxergam verde, alguns enxergam azul, alguns enxergam tal, e por aí vai, gente, é natural, todos nós somos seres humanos que temos perspectivas diferentes. Resta saber como a gente vai lidar com esse ambiente e com essa sociedade. E talvez se a gente conseguir parar pra pensar em como o outro pensa, tendo um pouquinho mais de empatia, tentando enxergar realmente o que o outro pensa, por mais que seja totalmente diferente do nosso ponto de vista, talvez assim a gente consiga ter harmonia e construir uma relação saudável entre as pessoas. Brigas não vão faltar, porém se você quiser continuar vivendo, isso é muito necessário pra gente, a gente parar e prestar no outro ponto de vista e criar um campo harmônico, mesmo através de brigas e discussões. Então, esse vídeo fica por aqui, até uma próxima, Mano Joe aguarda vocês no próximo vídeo, fui, valeu!